Oi, queridos, graça e paz, bom dia. Esperar o povo entrar. Enviando o convite aí pro pessoal, que a gente já tá online, tá? Para nosso devocional aqui, hoje vou estar compartilhando com vocês a continuação da palavra de ontem. Então chama mais um aí, tô enviando aqui os convites. Vamos lá. Convido o pessoal aí para entrar. Bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma manhã para adorar o nome do Senhor. Hoje eu estou trazendo uma palavra, continuando a palavra que a gente estava meditando ontem, né? Lá em Deuteronômio. E quero avisar para vocês que depois da enquete que eu fiz, na verdade eu queria ter um parâmetro aí de como tem sido isso para vocês. E eu me surpreendi, porque eu achei que vocês não iam querer. Você está... Isso, tô de lado no vídeo, tá? Vira aí o seu celular, fica melhor assim para depois a gente postar lá no YouTube, tá? Só virar seu celular. Então, ontem eu lancei uma enquete logo pela manhã para saber se vocês iam querer a gente continuar fazendo as lives. Eu achei que não, porque existem muitas lives acontecendo, né? E o pessoal, assim, maioria, né, avassaladora, o pessoal 100% lá disse que queria que continuasse todos os dias. E diante do que eu já tinha recebido do Senhor, a gente vai continuar aqui até eu não sei quando, mas a gente vai continuar enquanto a gente tiver essa direção. Então, para dizer para vocês que a gente já tem algumas agendas, né, para essa semana, e eu tenho trabalhado por semana. Amanhã a Dani Silva, ela já esteve aqui, a Dani do Reuel, né, todo mundo a conhece assim, né, a Dani do Reuel, ela vai estar aqui falando, a gente vai estar falando sobre criação de filhos, como tem sido esse tempo de quarentena, como criar os filhos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre como ela lida com os filhos dela, como que eu lido com o meu, e como a gente deve cuidar dos nossos filhos nesse período, né? Ontem eu bati um papo com meu filho para ouvi-lo um pouquinho também sobre esse período. Então, a gente vai estar fazendo isso. E eu já tenho outras pessoas que vão estar entrando, e a gente vai estar sempre divulgando lá no Stories, tá? A doutora Dilce, nós vamos estar com ela aqui, ela é pediatra, e ela tem estado em plantões direto. A gente vai conversar com ela porque ela também é uma adoradora. E nós vamos estar conversando com ela também. Ela vai estar profetizando sobre a nação. E antes da gente ministrar aqui a palavra, eu quero deixar alguns recados para vocês. Primeiro é que eu já mencionei ontem, né? E vou reafirmar hoje. Se você durante o dia tá em casa, você não tem o que fazer, né? Você não tem muitos afazeres, eu quero te convidar a estar direcionando aí e estar utilizando o seu tempo para a gente entrar nos turnos. Nós temos aí o turno de Brasil Sem Parar, né? @Brasil Sem Parar, eu tenho colocado lá os turnos, que são adoração pelo Instagram de vários ministros durante todos os dias, até o dia de Pentecoste. Então, adoração contínua. Quero indicar para vocês também entrar no Ação Brasil, para vocês se cadastrarem para intercessão. Hoje é o dia de clamar pela Igreja do Senhor, é o Monte da Religião. A gente vai estar fazendo essa oração também. E os turnos, né, da oração, a oração que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que a gente já tem feito, eu já trouxe o Mike aqui também para ensinar vocês. Isso tudo são ferramentas, queridos, que a gente tem passado para vocês crescerem, amadurecerem, chegarem à estatura de varão perfeito, conforme a palavra diz, né? Então vamos lá na palavra? Abre sua Bíblia aí, ou ouça apenas, mas nós vamos ler Deuteronômio. Ontem eu citei. Esse texto é da leitura bíblica que eu já incentivo há 3 anos aqui, a leitura bíblica anual. E esse ano, mais uma vez, e pela leitura bíblica anual, a gente está em Deuteronômio 8, 9 e 10 hoje, né?
Não serão todos os dias que a gente vai citar a própria leitura, mas hoje sim. Então, como eu estava falando ontem, o livro de Deuteronômio é um livro onde Moisés vai escrever para estar recordando tudo aquilo que o povo vivenciou. Na verdade, eles já estão no final, eles já estão prestes a conquistar e entrar na Terra Prometida. Só que durante todo esse período de quase já 40 anos, já eram 30 e poucos anos, né? Se eu não me engano eram 38, eles já estão próximo à terra, à conquista da terra. Só que Moisés precisava repassar tudo isso com aquele povo, porque aquele povo não era a mesma geração que começou a caminhada. Era a nova geração, porque a antiga geração ela foi morrendo ao longo do tempo. Porque o que Deus falou? Que por conta deles não terem acreditado na palavra, do que a gente disse ontem, aquele povo todo ia morrer. E daquela geração só iria entrar Josué e Caleb. Então, Moisés sabia que ele estava próximo ao tempo dele, o tempo dele estava próximo, ele precisava entregar aquele povo, só que ele precisava entregar aquele povo para Josué, mas ele precisava que o povo entendesse que aquela era uma segunda chance. Aquele era o tempo onde eles precisavam relembrar tudo o que tinha acontecido, tudo que eles tinham vivido, os pais tinham vivido, né? Então, ele vai começar lá em Deuteronômio 8, falando exatamente sobre isso. O versículo 1 vai dizer assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Moisés estava dizendo, mais uma vez, que eles precisavam possuir a terra que Deus havia dito para os pais. A promessa havia sido feita já há muitos anos, mas o Senhor é fiel para cumprir a promessa, e ele iria cumprir aquela promessa. E quando ele fala possuais, na minha Bíblia, essa palavra está em negrito. Não sei se na sua Bíblia tá, mas veja se existe essa curiosidade aí. Porque no livro de Deuteronômio, a palavra possuais, entrais e possuais, ela é escrita 35 vezes, para que o povo realmente tivesse a reafirmação de que eles precisavam entrar e precisavam possuir. Então, por isso que 35 vezes o texto vai falar essa palavra. Então, vamos lá. Eu não vou ler todos os 3 capítulos, mas eu vou ler alguns versículos desses capítulos, tá? Nós estamos em Deuteronômio 8, verso 2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E aí é muito interessante, eu não sei se você já tinha percebido isso, que aqui no livro de Deuteronômio vai dizer por que o Senhor guiou o povo durante esse tempo no deserto. Diz assim: para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O Senhor colocou o povo no deserto para provar, para testar, para humilhar. Se eu não me engano, o texto de Osés vai dizer isso, que o povo é levado ao deserto para ele ser testado no coração. E aí eu quero que você reflita, será que algumas vezes você foi para o deserto, você questionou, mas você não entendeu por que você estava lá? Analisa, Deus só leva a gente para o deserto para provar o nosso coração. Ele leva a gente para o deserto para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que quando o Senhor, Jesus, ele vem e ele vai procurar João Batista no deserto para ele ser batizado. E quando ele é batizado, se cumpre a palavra de que o Espírito desce corporeamente como uma pomba e se manifesta dizendo: eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ali, Jesus é manifesto para todas as regiões celestiais, céus e terras, entendem a declaração de que aquele é o Messias, o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E então, quando é declarada essa palavra sobre Jesus, Jesus se retira dali e ele vai para o deserto. E lá ele fica 40 dias e 40 noites em jejum.
ele vai passar por um processo aonde ele vai ficar sozinho com o Pai. E ali ele vai ser tratado, ali ele vai ser tentado por Satanás, ali ele vai resistir para que ele saia dali extremamente capaz de exercer o ministério dele. Jesus vai para o deserto e sai do deserto para exercer o ministério. Então, queridos, o deserto não é um lugar fixo, é um lugar de passagem, mas é um lugar necessário para aqueles que vão ser aperfeiçoados. O tempo de duração no deserto depende mais às vezes da gente do que do próprio Senhor. Porque o processo de tratamento no deserto vai depender do nosso coração quebrantado, do nosso posicionamento. Porque o texto é muito claro que ele diz, eu levei ele para te humilhar. Se eu não me humilhar, eu não vou sair dali. Porque o propósito é humilhar. Para te tentar. Nós vamos ser provados naquilo que nós falamos, naquilo que nós cremos. E para saber o que está no coração. No deserto, tudo que está no coração vem para fora. Sabe que nessa quarentena, tudo que está no coração vem para fora? Nessa quarentena, muitos estão se revelando quem verdadeiramente são. Nessa quarentena, a essência de alguns está aparecendo. Qual é a essência que está aparecendo na sua casa? Qual é a sua essência que está vindo para fora? Queridos, nós não somos pessoas perfeitas. Tem dia que a gente está querendo, assim, sabe? O que eu falei ontem, a gente quer falar o que vem na mente. A gente quer agir conforme a nossa humanidade. Tem dia que a explosão, né, tá querendo tomar conta da gente. Mas a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ser equilibrado. E quando o Senhor fala que levou aquele povo e por isso eles passaram 40 anos, porque eles precisavam ser humilhados. Aquele povo sai de um tempo de escravidão. Eles veem a maravilha do Senhor vendo matar todos os primogênitos do Egito. Eles veem o Senhor libertá-los, tirá-los, livrá-los com mão forte. Eles veem o Mar Vermelho se abrindo. Eles passam a seco pelo Mar Vermelho. Eles vão para um outro lugar. Eles saem como o povo mais rico, porque toda a riqueza do Egito foi transferida, eu já falei isso aqui algumas vezes, foi transferida para o povo de Israel. E quando eles chegam no Egito, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. A primeira coisa que eles fazem é questionar o poder de Deus em mantê-los ali. E pergunta para Moisés, por acaso você trouxe a gente... Na verdade, antes de atravessar o mar, eles já viram para Moisés e falam assim, por acaso não tinha cemitério lá no Egito, não? Você trouxe a gente pra gente morrer aqui? E aí Moisés vai orar ao Senhor e o Senhor fala para eles aqui, por que você tá falando comigo? Diz ao povo para marchar. Era como se Deus falasse assim, manda o povo calar a boca e manda o povo exercer a fé e sair andando por fé. E aí o povo passa pés a secos, no outro lado o povo já começa a murmurar de novo e Deus fala assim, para vocês saberem, eu mudo agora o cardápio. Lá eles comiam cebola e pepino. Lá eles eram escravos. E aí quando eles passam para o novo tempo, Deus manda o maná. Todos os dias ele manda o maná. E aí eles comem do maná. E eles começam a experimentar, conforme eles vão andando, não tem água. O Senhor fala, toca na rocha, Moisés. E a água faz brotar. A água brota da rocha e eles bebem a água. A roupa deles não envelhece. A roupa deles não fica velha. O sapato não é desgastado. Como pode isso no deserto? A gente usa uma roupa por alguns meses e já daqui a pouco já não dá mais. Que alfaiataria era essa? Diretamente do céu. E eles são, aquele tempo todo, mesmo assim, eles passam pelo período todo de murmuração. Eles levantam bezerro no meio do deserto porque Moisés vai ao monte e eles acham que Moisés morreu. Moisés estava face a face, mergulhado na glória de Deus e o povo lá embaixo pecando. E então quando Moisés está prestes a ser levado pelo Senhor, porque Moisés vai morrer, ele não vai entrar na terra como povo, ele vai dizer, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos, e te humilhou e te deixou ter fome.
Ele deixou ter fome por quê? Porque ele precisava mostrar àquele povo que ele viria com maná. Maná é o que é isso? Não existe explicação. Mas eles sentiram fome naquele período. E te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Lembra lá do deserto? Da tentação de Jesus? O que o diabo tentou a Jesus? A primeira coisa que ele falou foi tentar Jesus com pão. E Jesus respondeu a ele, nem só de pão viverá o homem. Só que isso aqui, queridos, é antes de Jesus. Moisés já estava lembrando aquela geração. Toda uma geração tinha morrido, uma nova geração estava ali e ele estava lembrando de tudo que aconteceu. 40 anos é o tempo de uma geração realmente nascer e esquecer de tudo, não sabe. Qual é o teu passado? Teu pai te contou por tudo que ele passou, toda a experiência que ele teve com o Senhor? É isso que Moisés está fazendo, resgatando a história e a intimidade de Deus com aquele povo. Ele estava repassando. E aí ele diz, conhecendo para te entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Moisés estava falando aqui para aquele povo assim, reconhece que os teus pais e os teus avós morreram no deserto porque vocês não reconheceram e não confessaram com a sua boca o Senhor. E agora vocês estão tendo uma nova chance de entrar na promessa. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. E aí eu vou pular para o verso 16 do capítulo 8, que vai dizer assim, no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, mas para que, no teu fim, te fazer o bem. O Senhor sabe como nos corrigir. Você não sabe corrigir seu filho? O meu filho, ele tem um hábito engraçado de, quando eu o corrijo, ele fala assim, você é má. E aí eu rio e falo para ele, eu não sou má. Eu tô te corrigindo porque eu te amo. E eu levo ele ao texto bíblico. E aí ele fala, isso é mal. Eu falo, não é mal, você vai ver que é bom. Toda correção para nós parece ser ruim. Mas a Bíblia diz que ele fez isso tudo para fazer bem. E ele leva uma nova geração. No verso 18 vai dizer, antes te lembrarás do Senhor, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais. Moisés estava dizendo, nada daquilo foi com a sua força, com o seu poder, tudo isso foi Ele que te deu força, capacidade, riqueza e poder. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero trazer à memória aqui, resumindo esse capítulo 8, é isso. O Senhor nos leva ao deserto com um propósito, para provar o nosso coração. Mas de lá, Ele vai tirar o melhor e Ele vai nos fazer o bem. Nós vamos sair do deserto melhores. Qual o deserto que você está vivendo? Qual é o deserto? Ao invés de você perguntar, por que eu estou aqui? Embora que perguntar por que não é o problema. O problema é inquirir a Deus, né? E, desculpe... querido, a gente está lendo Deuteronômio, capítulo 8, tá? Eu dei um apanhado agora do capítulo 8. Então, muitas pessoas falam assim, não pergunte a Deus por quê. Depende. Você vai perguntar a Deus por quê, pra quê? Se você for perguntar a Deus, Senhor, por que eu estou passando isso? Qual é o ensinamento? Eu não vejo mal em você perguntar isso. Agora você perguntar a Deus, por que eu estou passando isso? Como se você tivesse se questionando que Deus está errado e você está certo. Aí esse é o problema. Quando você está em uma situação onde você não gostaria de estar, onde você vê que tem algo de errado, pergunte a Deus, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E para onde o Senhor quer me conduzir? Aí você vai ter ensino. Vamos continuar? Capítulo 9. Vamos lá. Para quem entrou agora, eu tenho um desafio anual da leitura bíblica.
Eu sempre postava no meu stories ou até no meu feed algumas coisas, alguns versículos, mas nunca explorei a Bíblia assim no ao vivo. E hoje pela manhã, na verdade eu fui dormir ontem pensando assim, quem a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer a live amanhã? Porque desde que começou a quarentena o Senhor me falou para levantar um trono de adoração, proclamação da palavra e oração aqui. E eu trouxe várias pessoas e em alguns dias eu não trouxe ninguém. E nesses dias que eu não trouxe ninguém, Deus falou que era para eu trabalhar a palavra. E hoje pela manhã isso me veio muito nítido. E ontem eu tinha falado sobre o capítulo 7, 6 de Deuteronômio. Não, desculpa, o 2, né? Alguma coisa que eu fiz um apanhado lá. E hoje a gente está tratando o capítulo 8, 9 e 10, que é a leitura de hoje. Se você não conhece, você pode depois ir no destaque do meu stories. Tem toda a leitura desde o começo do ano. Porque a gente lê um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento. E assim a gente vai completando a leitura. Eu também estou num desafio de ler 100 dias. Mas aí eu não estou postando mais lá, que o pessoal preferiu ficar aqui na leitura anual, tá bom? Então, para você que entrou agora, é só para você se situar. Então, vamos lá para Deuteronômio 9. E o telefone está deitado, porque depois eu vou postar no YouTube, fica mais fácil. Você pode ir lá, rever e acompanhar. Lá também tem outros materiais para você, tá bom? Deus levantou um trono. Deus tem levantado um trono de adoração em nossa nação, sim. E aí o que eu estava falando aqui antes, existem pessoas que eu indico vocês estarem seguindo, estarem fazendo parte, como o Brasil Sem Parar, a gente está fazendo adoração contínua. Eu participei hoje pela manhã, às 8 para 9 horas, e de 9 em pouquinho. E também aqui sobre o Ação Brasil, sobre a oração, mas a gente vai orar no final, tá? Se você tiver algum pedido, coloque aí que a gente vai estar orando. Pode colocar na caixinha que fica mais fácil para eu ler depois, tá? Então vamos lá, Deuteronômio 9. Moisés vai lembrar ao povo as murmurações. O povo quem, gente? Os filhos daqueles que morreram. Aquela geração que estava ali, os pais, os avós morreram. E ele vai lembrar por que eles estão ali 40 anos rodando, porque eles morreram, o motivo, murmuração. E ontem a gente falou sobre a palavra, né? Que eles não entraram na terra por causa da palavra. Então cuidado com o que sai da sua boca. Então ele diz assim, ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, eram os gigantes, que lá atrás os espias tinham dito assim, a terra é boa, mana leite e mel, as uvas são imensas, mas tem gigante. E aí Deus, com outro olhar, está falando assim, é um povo com mais forte do que tu, cidades grandes, muradas até os céus, um povo grande e alto, filho dos gigantes, que tu conhecestes e que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Quem parou diante dos filhos dos gigantes? Lá na frente. Quem foi? Quem que vocês recordam aí? Lembra Davi? Pequenininho? E para diante dos gigantes? Ele já tinha recebido essa unção aqui, que Deus já tinha dito há quanto tempo antes para o povo. Quem vai parar de frente para o gigante? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus passa diante de ti. Vocês lembram que eu venho falando aqui, ó, eu estou tratando disso desde a Páscoa, antes da Páscoa. Quando o povo sai do Egito, o Senhor vai com ele com nuvem, né? E a coluna de fogo. Quando eles chegam de frente para o Mar Vermelho, o que acontece? A coluna de fogo e a nuvem, ao invés de ficarem na frente guiando, eles vão para trás, criando uma barreira de proteção entre os israelitas e entre os egípcios. O Senhor os protegeu até que eles passassem e depois eles retomam para frente para seguir, para poder guiar. E aí aqui nesse texto Moisés está retomando isso e dizendo assim, ó, ele é o que vai adiante de vós como fogo que consome. Se ele vai adiante de vós e o fogo consome, quem eles vão consumir? Escreve aí, gente, quem ele vai consumir? Se o Senhor está indo à frente de Israel, Israel está à frente, prestes a conquistar a terra prometida. E a terra prometida é terra de gigante. Quem vai consumir os gigantes?
É o povo? São as armas? É o braço forte do povo? É o Senhor que vai consumir. Então ele diz que vai destruir, vai derrubar diante de ti e os lançará fora e cedo os desfará, como o Senhor tem dito. Amém? Então, lá no verso 5 vai dizer assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrarás a possuir a terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor, que o Senhor Deus, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Mais uma vez, Moisés está lembrando que a palavra, ele é fiel para cumprir. Quantas vezes Deus quis destruir o povo por causa da murmuração, por causa da desobediência, mas por causa da palavra dele, ele não volta atrás. E mais uma vez, eu vou lembrar o texto: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso teria dito e não faria? Então, queridos, ele vai cumprir a palavra. Aqui no verso 7 do capítulo 9 vai dizer assim: lembra-te e não te esqueça de que muito provocastes a ira do Senhor, pois tu provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saístes do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Moisés estava dizendo assim: vocês estão pensando que vocês estão entrando na terra prometida porque vocês são fera? Não. Deus está fazendo isso porque ele está cumprindo a palavra dele, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Mas vocês são povo rebelde. Vocês são descendência de povo rebelde. Vocês são filhos de povo rebelde. Mas eu vou cumprir a minha palavra. E eu vou levar vocês. E aí ele diz, por quê? Por causa da nova geração. Então, ele vai lembrar que todas as vezes que o povo murmurou, todas as vezes que o povo fez o que não devia, né? Moisés vai lembrar tudinho essa nova geração. Que talvez uma nova geração que não lembrava, não conhecia, os pais não contaram. Você conta pro seu filho os seus erros? Você conta pro seu filho assim: eu era muito desobediente. Eu fazia isso, isso e isso. Duvido. A gente só conta que o pai e a mãe às vezes batiam muito, botavam muito de castigo. Mas por que, pai? Porque às vezes eu fazia algumas coisas, mas você não conta em detalhe o que você fazia, né? O meu esposo, minha sogra sempre conta as artes dele, né? Que é conhecida pela família toda. E aí um dia, a gente contando em família, meu filho descobriu algumas peripécias, né? E aí ele olhou assim pra gente, tipo assim, como se ele pudesse fazer, né? E aí a gente falou assim, o castigo também pode ser o mesmo. Então, esse povo tava assim, Moisés tava falando assim, vocês pensaram que Deus não lembra, não? O pai de vocês, o avô de vocês murmurou assim, fez assim. E vocês só estão entrando por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia dele. E aí a gente vai para o último capítulo, que é o capítulo 10, porque o capítulo 9 depois você lê, tá? São todas as murmurações. Aí no capítulo 10, ele vai falar sobre a tábua da lei, né? E aí ele vai lembrar algo muito interessante. Ele vai lembrar que quando ele subiu e Deus deu para ele os mandamentos, quando ele voltou, o que tinha acontecido? O povo tinha se perdido. O povo estava em idolatria, o povo estava pecando contra o Senhor. Aí o Senhor manda ele de volta e manda ele refazer as tábuas, né? E aí ele vai retomar esse assunto aqui com o povo. E aí ele vai retomar e vai dizer assim, capítulo 10, verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura. Ele está lembrando que por ele ter quebrado, porque Moisés ficou tão irado quando viu o povo que ele quebrou as tábuas da lei, os mandamentos, o decálogo, né? Os 10 mandamentos,
Moisés foi ao monte, recebeu. Quando ele volta, o povo estava em pecado e ele quebra. E ele volta, né? O Senhor volta a dar os mandamentos a ele. E aí ele diz assim: escreveu conforme a primeira, os 10 mandamentos, que vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo. E o Senhor me deu a mim. Eu recomendo você, aí no YouTube, no meu canal, se você não sabe como chegar lá, você entra, abaixo da minha foto, vai ter ali uma descrição e vai ter um link. Você clica ali, vai pro YouTube e você procura assim, live com o pastor Alexandre Caman. O pastor Alexandre Caman esteve aqui com a gente em live e falou sobre esse momento, quando Moisés subiu ao monte e entrou no monte. Olha, tremenda revelação aqui nesse texto, tá? Mas tá lá, depois você vê. E vieram e desci do monte, pus as tábuas na arca que fizera, e ali então como o Senhor me ordenara. E partiram os filhos de Israel, de Beerote Bené Jaacã a Mosera, ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E dali partiu. E aí ele vai falar sobre a tribo de Levi. Eu quero destacar o verso 9. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança. Como o Senhor tem dito, ele tem feito. E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por sua vez. Não quis o Senhor destruir-te. E por fim, no verso 14 diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para o amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, e todos os povos, como neste dia se vê. Ele está relembrando aqui que a aliança, né, ela dura para geração. Que aliança a gente tem feito que vai deixar como aliança para os nossos filhos e tem levado a eles e conduzido eles a permanecer nessa herança, nessa aliança com os filhos. E aí ele diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Ainda no tempo que a lei estava estabelecida, né? Moisés estabeleceu através dos 10 mandamentos e tinha a questão da circuncisão, e já naquele tempo Moisés aponta: o Senhor não quer que vocês só circuncisem, Ele quer o coração. Ele quer o quê? Ele quer quebrantamento, Ele quer que vocês tirem a dureza do coração, Ele quer que vocês se abram para Ele, Ele quer que vocês se prostrem a Ele. E aí ele diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ou seja, queridos, Deus não estava fazendo acepção ali, né, do povo. Ele estava, na verdade, levando aquela geração, apesar de toda a infidelidade, ele estava cumprindo a palavra que ele disse, que ele levaria aquele povo a uma nova geração, a uma nova terra, né? E aquela geração, então, vai entrar naquela nova terra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que nesse tempo você tenha entendimento da palavra. E eu vou estar encerrando aqui orando com você, tá? E a gente vai estar orando e pedindo a Deus aqui para nos abençoar nesse tempo sobre o clamor pela igreja do Senhor. Tô feliz aqui que meu esposo acabou de passar aqui depois de quase 80 horas longe de casa. Ele acabou de chegar aqui do hospital. Mas vamos orar, é mais um motivo de agradecer a Deus, porque o Senhor tem guardado e cuidado da nossa casa, né? Vamos orar aí pela unidade da igreja nesse período, pelos ministérios, pelo amadurecimento dos cristãos, e que eu tô lendo aqui os motivos de oração da Ação Brasil, tá? E para que o Senhor levante intercessores, tá bom? Vamos orar então. Senhor, graças nós te damos por esse tempo, por esse período. Te damos ações de graça pela tua boa mão sobre nós. Obrigada porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, a tua fidelidade em nós. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma aliança contigo. Nós te pedimos, Senhor, que nesse tempo o Senhor nos aperfeiçoe, nos amadureça, Senhor, como cristãos aperfeiçoados na tua palavra, que nós possamos ser cheios, Senhor, de ti, da tua unção e da tua graça.
Deus, nós te pedimos pela igreja brasileira, te pedimos que levante uma igreja, Senhor, sarada, uma igreja alinhada contigo, Senhor, alicerçada nos teus fundamentos, uma igreja alinhada aos teus propósitos, uma igreja firmada em ti, Pai. Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor alinhe, Senhor, os ministérios, Senhor, o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelista, Pai, os evangelistas. E, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nesse tempo, e os mestres, Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor levante os ministérios, para que eles possam estar, Senhor, alinhados ao Teu propósito, ao Teu querer, e eles possam ser voz profética, conduzindo, Senhor, o que o Senhor tem para essa geração, para essa nação. Nós clamamos a Ti, Senhor, e te pedimos pela unidade da igreja. Levanta um povo, Senhor, unido no mesmo propósito, sem divisão, Senhor, de bandeiras, de rótulos, Senhor, de mensagens, mas que a Tua palavra seja o alicerce de todas as coisas, Pai. Que nós possamos estar firmados, Senhor, e convictos, Senhor, de que o Senhor é o único Deus e é o único que merece toda a nossa adoração, nosso louvor, nossa exaltação. Exaltamos o Seu nome, Senhor, nessa manhã. Levantamos um trono de adoração a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã e te pedimos, Senhor, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a Tua noiva. Alinha, Senhor, a Tua vontade. Nós clamamos a Ti, Pai nosso que estás nos céus. Santifica o Teu nome, Senhor, em todas as ações, em tudo que está sendo feito. Santifica o Teu nome nesse tempo. Venha a nós, Deus, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim no Brasil como é no céu. Assim na igreja brasileira como é no céu, Senhor. O Teu propósito sendo estabelecido. Oh, Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Venha o Teu reino, venha o Teu reino e estabelece a Tua vontade. Pois Teu é o reino, Deus, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Nós Te adoramos, Senhor, Te louvamos nessa manhã. Graças nós Te damos. Aleluia. Deus abençoe, querido, sua vida, tá? Vou estar deixando gravado aqui. Vou colocar aqui, esteja orando por minha vida. Amém, querida. A gente vai estar orando, tá? Todos os nomes que são colocados aqui, a gente está sempre orando e pedindo a Deus para estar alcançando vocês, tá? Depois a gente vai estar postando lá no YouTube, você pode rever depois essa palavra e seguir lá para poder estar acompanhando. A gente vai terminar aqui. Deus abençoe sua vida e amanhã a gente vai estar às 11 horas com a Dani Silva, tá? A Dani, esposa do Reuel, lá do Mevan, falando sobre criação de filhos. Chama mais alguma mulher, mas se você é homem também, tá? Fica aqui, chama mais algum, porque a criação ela é feita em unidade, tá bom? Um beijo pra vocês, fica na paz. Oi, amor. Oi. Já vou aí.